A igreja pode se assentar, nós vamos passar o momento da pregação da palavra do Senhor, convidar as crianças 6 meses a 11 anos, assim como seus professores e professoras para que venham à frente. Você pode abrir a sua Bíblia, enquanto isso, em Lucas, capítulo de número 7, verso 31 a 35. Será o texto da nossa meditação nessa noite. Lucas capítulo 7, verso 31 a 35. Convidar nosso irmão diácono Guti para fazer essa oração. Orar por nós que vamos permanecer aqui, pelas crianças, seus professores e professoras, para que sejamos impactados pela palavra do nosso Deus. Podem chegar-se. Oremos. Ó Pai, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, que possamos sair daqui cheios e também praticar durante toda a semana, em todos os momentos da nossa vida, ó Pai, que possamos ser sal, ser luz em todos os momentos, ó Pai. E nesse momento nós pedimos pelas crianças da nossa igreja, que agora se separam para ouvir um pouco mais da Tua palavra, dentro do entendimento delas, que elas desde pequeno possam aprender o verdadeiro caminho que é te seguir, ó Pai, te buscar, e que o Senhor fique com os professores que prepararam essa aula, dê sempre sabedoria, abençoando a vida deles, ó Pai, e que o Senhor também levante mais pessoas para estar trabalhando na nossa casa, na nossa igreja. Venha perdoar os nossos pecados, ser conosco que vamos ficar aqui no templo, ouvindo da Tua palavra, ser com o pastor, ó Pai, que ele possa estar falando tudo aquilo que ele estudou com muita sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Lucas, capítulo de número 7, versos 31 a 35. Como já disse, é o último domingo desse mês. Nós estamos no último quadrimestre do ano, terceiro. Iniciamos aí falando, então, sobre a comunicação do Evangelho no tema do mundo. Lembra, nós estamos falando sobre a missão de Deus. Falamos primeiro sobre Deus, depois falamos sobre a igreja, agora nós estamos falando sobre o mundo. Próximo mês é aniversário da igreja, vamos ter uma vasta programação, mas ainda falaremos também como que é esse encontro do Evangelho com as cidades. Por hora nós estamos falando do desafio de comunicar o Evangelho, né? E se a igreja não entender ou não perceber que é um desafio, fica muito difícil de cumprir com essa parte que é a nossa tarefa, ok? Então, Lucas capítulo 7, versos 31 a 35, diz assim o texto bíblico. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Queremos reconhecer Teu poder, Tua grandeza, Tua majestade, Tua santidade. Queremos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único capaz de nos convencer, de nos converter, de transformar a nossa vida e tudo mais que está ao nosso redor. Por isso nós aquietamos o nosso coração na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor visite-nos com o Teu poder. Nós precisamos ser agraciados por olhos que conseguem ver, por ouvidos que conseguem ouvir, por bocas que conseguem falar a verdade do Senhor. Em dias tão confusos, tão estranhos, mas
que nós somos chamados para viver nesses dias. E precisamos aqui viver o Evangelho e cumprir a tua vontade. Dá-nos a tua graça, ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a perceber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, que os dias que nós vivemos são estranhos, na verdade, não dá para dizer que os dias agora são estranhos necessariamente, porque sempre foram estranhos após a queda dos nossos primeiros pais. Pois disso, a vida do ser humano se tornou uma grande luta e nós estamos inseridos no meio dessa luta. Mas, aproximadamente falando mais aqui do tempo mais recente nós, pensando aí, voltando um pouco atrás aí no século XVII, quando surgiu um movimento chamado Iluminismo, que tinha essa clara noção, agora nós seres humanos, temos a nossa mente iluminada, nós temos a capacidade de compreender, nós vamos transformar o mundo. Só que tinha uma premissa por baixo, que foi o alicerce, e que nos derrubou com muito gosto, que era, Deus não serve mais, Deus é uma bobagem, isso era a ideia da igreja, e agora nós vamos viver sem Ele. Aí muitos filósofos pregaram a morte de Deus e uma série de coisas, e disseram que o ser humano seria capaz. Houve 2 guerras, a primeira e a segunda, que foi uma grande frustração. Para aqueles que diziam ter encontrado a verdadeira iluminação à parte de Deus. E nós somos fruto agora de uma geração frustrada, chamada aí de pós-modernismo, que ninguém sabe o que é, e já estão pensando até em mudar o nome, porque faz tempo que fala em pós-modernismo e não vira nada depois, né? Então, nós estamos diante de um tempo em que as coisas perderam o sentido, a razão, o significado. Como lá atrás eles colocaram Deus de lado, nós ficamos à deriva. Eu sei que essa expressão para nós não faz muito sentido. Então nós ficamos perdidos, porque a deriva, e eu espero nunca estar à deriva, é quando você está no meio do mar, e o barco fica descontrolado ao bel prazer do vento e você pode ir para qualquer lugar. Então fala, está à deriva, quer dizer, pode acontecer qualquer coisa. É como se nós estivéssemos perdidos. Perdidos, sem conseguir encontrar o caminho, tem muitas setas, tem muita sinalização, e nós não estamos sabendo qual a sinalização seguir. Mas é claro que a principal seta e a principal sinalização é a palavra de Deus, e aí nós precisamos, como igreja, pensar nisso. Gostaria de destacar também, não vou entrar aqui nessa discussão, mas eu preciso pontuar, que isso é aquela premissa de que a história, o centro da história é a Europa, porque esses problemas todos começaram lá. Hoje a igreja protestante, católica na Europa é morta, é uma igreja que lembra-se da sua tradição, mas não tem mais o Cristo vivo, não tem mais a palavra de Deus. Isso depois aconteceu com os Estados Unidos, que hoje vive uma crise profunda. Praticamente tudo que a gente tem de ruim vem dos Estados Unidos. Tá filmando, né? Se eu for pedir um visto aí, já perdi, né? Mas tudo bem. Mas é um fato, tá? Tudo que vem de ruim hoje, basicamente, é produzido pelos Estados Unidos. Em termos de informação, de cultura. Tá? E nós temos um outro desafio. Porque nós bebemos dessas fontes. Bebemos da fonte alemã, que abandonou a Deus muito tempo. Da fonte francesa, que abandonou a Deus muito tempo. Pode ver, tudo que é fora de rota vem de uma universidade chamada Sorbonne, na França. É um centro de grandes intelectuais, de gente que pensa, mas gente que pensa com Deus do lado de fora. Deus não entra lá. Isso é o que eles dizem claramente. E aí nós temos um dilema profundo como cristãos. Se a gente olhar só para o nosso país, a gente vê uma crise profunda. Eu não sou fatalista, penso que vocês me conhecem já há um bom tempo para falar isso, mas não seja ingênuo de achar que não está chovendo só porque é um problema climático. Não seja ingênuo. Vá ler a sua Bíblia. A Bíblia diz claramente que há uma intervenção de Deus. Até escrevi um pouquinho do que eu penso aí no boletim. A Bíblia sempre fala que há um entrelaçamento de pecado na vida do povo. Deus pune através das obras da criação para que a gente se desperte. Então, assim, sempre quando o povo se entregou ao adultério, ao pecado, ao homicídio, à morte, uma série de coisas, corrupção,
Deus puniu claramente o povo. Basta ler Jeremias, Miqueias, ou quaisquer um dos profetas. Até fiz questão de ler essa semana para não achar que eu sou doido, né? Então assim, quando eles ficam lá fazendo reuniões em Brasília, em outros lugares, é aí que eu falo que nós perdemos o nosso lugar. A igreja deveria ser chamada para ser ouvida. E se a igreja fosse chamada, nós diríamos o seguinte: nunca a vida humana valeu tão pouca nesse país como vale hoje. Mata-se numa briga de trânsito, mata-se porque houve um divórcio. E lembre-se, a igreja não acredita em divórcio. Até quando, e há duas razões apenas que a nossa confissão de fé fala: adultério e deserção obstinada. Se houver arrependimento, o conselho é para que o casamento continue. Nós não acreditamos nisso. A casa, separa, vai para frente. Então, sim, nós não somos chamados para ser ouvidos. Nós não somos chamados para ser ouvidos quando fala em descriminalização de drogas. Nós não somos chamados para ser ouvidos quando se fala em aborto. Ah, não, eles são radicais, são puritanos demais. Enquanto isso, olha a situação do nosso país. Nós não vivemos uma guerra. Mas olha quanto homicídio, quanto roubo, quanto adultério. Principalmente entre aqueles que são mais famosos. Aí na televisão é tão bonitinho, eu nem vou citar nomes aqui, senão eu vou acabar preso aqui. Mas vocês levam uma lasanha lá para mim no domingo, dia da visita. Famosos como jogadores, aí larga da mulher, um casa com a do outro, ou então são atores, aí vai normalizando isso entre nós e nós vivemos um problema. Por que eu estou falando isso? Porque é aqui que nós temos que comunicar o Evangelho. E aí então meu tema nessa noite é falar sobre isso. Não vou usar aqui todo o tempo, mas isso é um assunto que você deveria pensar mais, ler mais. E eu quero falar então nessa noite sobre o grande conflito. Qual é o conflito que existe? Quando o Evangelho se encontra com a cultura, há um choque profundo. Profundo. E o Evangelho, nós somos de linha reformada, ele tem o poder de transformar a cultura. Quando diz que o Evangelho está crescendo em determinado lugar e a cultura não é transformada, está crescendo qualquer coisa, menos o Evangelho. E aí nós temos que revisar se o que está sendo pregado, dito, é de fato o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vou nem entrar aqui no tema do juízo de Deus, mas ano passado, em setembro do ano passado, falei sobre isso. Fiz uma citação do Rio Grande do Sul e olha a situação do Rio Grande do Sul. E não vou nem entrar aqui se é verdade ou não, a tal da estátua que querem fazer lá de Lúcifer, tá? Gente, você pode brincar com quem? Na verdade, a gente não deveria brincar com ninguém. Mas brincar com Deus... A Bíblia fala que o juízo de Deus começa por nós, que somos o seu povo, e vai atingir todos. A Bíblia fala que existe um Deus presente que está vendo tudo que está acontecendo. Lembra? Vou dar um exemplo. Lembra quando nós já pregamos aqui sobre as 10 pragas? Lembra que fala que Deus desceu lá para ver o sofrimento do povo de Israel? Nós tínhamos que ser mais atentos na nossa leitura bíblica. Já falei sobre isso também, não vou me alongar aqui. Eu nunca li um livro sobre o juízo de Deus e não estou falando que eu vou escrever. Até porque ninguém vai comprar. Porque se nós lermos os textos bíblicos que falam sobre o juízo de Deus, eu não tenho cabelo, mas eles ficariam arrepiados. O autor dos Hebreus falou: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sei que a gente gosta de ficar lendo sempre aqueles textos tranquilos, que Deus nos ama e tal, e é verdade. Mas Deus é justo, é juiz e está julgando todas as coisas. Por isso, nós precisamos nos voltar para o Evangelho e entender o que está acontecendo. E eu penso que esse é um texto que fala sobre isso. Lucas escreveu o seu evangelho para que os gentios compreendessem que nós também fazemos parte do povo de Deus. Gentios e judeus primeiro. Primeiro judeus e agora nós os gentios. Então ele conta no evangelho a história de Jesus Cristo para depois, no livro de Atos, contar sobre a história da ação dos discípulos que alcançou todo mundo. Lembra? Começa em Jerusalém, termina em Roma com a prisão do apóstolo Paulo. Então, a ordem de Jesus ir por todo o mundo, até os confins da terra, eles cumpriram. E mais especificamente, Atos 1:8, recebereis poder para ser testemunha, começa em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Cumpriu-se isso. E hoje essa é a nossa tarefa. Mas aqui é um capítulo onde vai falar sobre um momento difícil na vida do maior, ele foi o último, mas o maior de todos os profetas, que foi João Batista. Ele já está preso porque ele condenou o rei Herodes, naquela época já acontecia isso,
que tomou a mulher do seu irmão. Então, sei lá que bagunça foi, mas nós só somos informados que agora Herodes é casado com a mulher do irmão. E João Batista teve a coragem de dizer para ele: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, e por isso ele foi preso. Aí você conhece a história. Um dia lá o rei, os amigos bebendo, a filha de Herodias, talvez uma moça nova, talvez seminua, dançou lá, ou talvez cheia de roupa. Que para pecar não precisa tirar a roupa de uma mulher, não, para o homem imaginar as coisas. Dançou lá, ele ficou animadão e falou: você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino. Bêbado, falou demais, a menina foi lá, ou a moça, e falou: olha, a mãe instigou ela e falou: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ele não foi homem suficiente para falar: olha, eu falei bobagem, isso eu não vou fazer. Ficou com vergonha e mandou decapitar a João. Antes disso, João está preso. E é aqui que vai se dar esse diálogo onde nós chegamos. Mas João está em crise também. Porque ele falou: será que esse homem que está aí pregando, Jesus, é Messias mesmo? Então ele mandou alguns dos seus discípulos lá para perguntar para Jesus. Jesus deu a única resposta. Falou: vejam o seguinte, Jesus curou alguns cegos, expulsou alguns demônios e libertou as pessoas ali naquele momento. E falou assim: voltem lá e fala para João. Os cegos vêm, os coxos andam, as pessoas estão sendo libertadas dos demônios e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Certamente quando eles falaram isso, João Batista lembrou-se de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e fala que alguém viria e restauraria todas as coisas. João Batista então aquietou seu coração. Aí Jesus vai dar um testemunho sobre João Batista. Vai dizer quem ele é. E vai dizer que ele é o último e o maior de todos os profetas. Em seguida, Jesus entra na casa de um fariseu e vai ser ungido aí por uma mulher pecadora. E ele vai lembrar que quem mais o ama é quem mais é perdoado. Que como nós medimos a vida por a impressão, é muito errado. O que vale é aquilo que está no coração. Mulher pecadora que entenda-se prostituta. Lavando os pés, chorando ali atrás do homem. Ele era para ter percebido quem era. E aí Jesus então fala que aquela mulher estava arrependida, que ela deveria ir embora, não pecar mais e que os pecados delas estava perdoado. Tá? Nesse contexto, fechando a história, Jesus vai falar então que João, entre os nascidos de mulher, não há um homem como João Batista. Mas nós que viríamos depois somos mais privilegiados que ele. Porque o que nós vimos e estamos vendo e ainda veremos da manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo, João Batista não teve o privilégio de ver. Tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre o grande conflito, esse encontro entre evangelho e cultura e aonde nós estamos. Então primeiro eu quero começar aqui falando que o grande conflito se dá sempre se deu aqui diante de uma geração perdida. Versos 31 e 32. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que nós somos uma geração de meninos sentados na praça. Hoje, menino sentado na praça, geralmente está sentado na praça fumando maconha, tá? Ou com a garrafa de vodka, nem cerveja ou daquelas bebidas misturadas com limão, com um suposto sabor lá, à tarde. Tá? Aí da polícia se parar lá e perguntar alguma coisa. Onde está a nossa liberdade? Essa é a nossa geração. Meninos sentados na praça. Aqui não era sobre isso. Mas o que Jesus está falando é que nós somos meninos sentados na praça. O que é essa expressão menino sentado na praça? Nós estamos brincando sem perceber o que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Quando éramos crianças, para nós fazia diferença se era festa ou velório? Fazia ou não, gente? Não fazia, não é? A mãe tinha que dar um jeito de fazer a nossa comida, não é porque morreu alguém. Hoje que você é adulto, se morrer alguém, você fala: não vai dar para comer, nós vamos ficar aqui e tal. Depois que terminar o velório, enterrar, e nós vamos ver e tal. Mas não tem como falar para a criança, falar: morreu fulano, não vai ter comida. Tanto que às vezes, e eu perdi um tio quando era pequeno, nós éramos muitos primos, ficamos todos lá.
uma das tias ficou para fazer comida para todo mundo, entendeu? Então, se fosse uma festa, se for um dia de velório, para a criança não muda as coisas. Jesus falando, a geração, ele está falando daquela geração, mas não é nada diferente da nossa. São como meninos, não estão percebendo o que está acontecendo. Se você quiser uma expressão popular, irmãos, nós não estamos dançando segundo a música. E eu não sei dançar mesmo, mas sabe quando você está destoado da dança ali, você não está acertando o passo? Somos nós hoje. É a geração que nós vivemos. É um mundo onde nós estamos inseridos como igreja. E basta assistir um telejornal, basta ler alguma coisa, basta ouvir sobre outra nação ou sobre outro povo. Basta ver que nesse mundo tudo é cortina de fumaça. E que os verdadeiros problemas nunca são tratados como deveriam. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, gente, como é que eu vou comparar essa geração? Ele está falando daquelas pessoas ali próximas. Por que ele está falando isso? Qual que era o maior sonho do povo de Israel? A vinda do Messias. O maior sonho aconteceu. Há homens e mulheres que estão tendo o privilégio de vê-lo, de tocá-lo. E eles estão perdidos. E nós sabemos que eles o rejeitaram a ponto de entregá-los aos romanos para que ele fosse crucificado. Meninos na praça. E aí Jesus fala assim, são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros, nós vos tocamos flautas e não dançaste. Flautas tocadas aqui seria como numa festa de casamento. Por exemplo, hoje nós estamos no casamento. Então, é tempo de festa. Mas eu não consigo perceber isso. E depois ele fala, entoamos lamentações e não chorastes. É tempo de luto. É tempo de sentar e chorar, de lamentar o que está acontecendo. Só que, se eu não entendo, e Paulo falando sobre a questão de línguas em Corinto, ele falou sobre isso. Se eu não entendo ou não consigo discernir o som do instrumento, eu não consigo reagir. E é isso que está acontecendo conosco, meus irmãos. Até então, nós não percebemos isso. Na década de 80, o divórcio entrou na igreja. Ainda assim, lá era um escândalo. Hoje é uma coisa normal. Fazer o quê? Acabou o amor? Fazer o quê? Não dá mais? Fazer o quê? Vamos para frente. Tem pastor que está no 3º, 4º casamento. Vai para o 5º e 6º. Vai alcançar o Fábio Júnior, né? Vai. Ué. Tem jeito. Pastores eram homens de um caráter ilibado, ninguém discutia. Você não gostava dele, mas não discutia. Hoje, já falei algumas vezes aqui, hoje é uma questão extremamente confusa. Você apresentou-se como pastor, parece que você é alguém extremamente perigoso. Então, o nosso problema aqui é que nós não entendemos o tempo que nós estamos vivendo. E eu vou falar qual que é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas não é que começou ontem, não. Começou no dia que Jesus veio. Nós estamos naquele momento crucial da história, onde Deus vai consumar todas as coisas. E quando a igreja não entende isso, ela sofre. Ela fica perdida no meio da história. Então, assim, aquilo que o mundo vai acelerando o processo de putrefação da sociedade, dos relacionamentos, a igreja deveria recorrer atrás. Por exemplo, há muito tempo atrás, começou um processo de pulverizar, acho que é a melhor palavra, né? Pulverizar o conceito de família bíblico, que eles chamam de tradicional, como se fosse um ser humano que inventou, que é marido e mulher, filhos e filhas, ou filho ou filha. Tá? Primeiro, tirar o nome do pai dos documentos. Ninguém aqui que for comprar nada vai pedir o nome do seu pai. Nem interessa se você tem pai. Só da sua mãe. Até daqui a pouco, a hora que tirar o nome dela também. Tirou e nós nem percebemos. Não é? Você vai no lugar, qual que é o nome de sua mãe? Qual que é o nome da sua mãe? Ninguém pergunta o nome do seu pai. Que, biblicamente falando, é o sacerdote, é o líder da casa. Colocado de lado. Hoje, vocês são incentivados como jovens a casar o mais tarde possível e, se possível, não ter filhos. Aí, qual que é a cortina de fumaça?
Lá no futuro você não vai aposentar no INSS, tá? Porque a pirâmide está invertendo. Nós estamos tendo menos filhos. Gente, nós não temos filho por causa de INSS não, tá? Nós temos filhos para glorificar a Deus. Você está pensando em ter uns 10 filhos para eles crescerem, contribuir com o INSS para você ter aposentadoria? Você está equivocado. É a cortina de fumaça. Não, então, há países como Espanha, Dinamarca, que pagam para os casais do país para ter filhos. Senão tem que trazer pessoas de fora. Eu penso que se a gente voltasse 100, 150 anos atrás, o pessoal daria risada de nós. Nossa, mas vocês estão incentivando, pagando para as pessoas terem filhos, que é a coisa mais normal, que sempre foi o desejo de qualquer mulher ou qualquer homem aqui na Bíblia. E quando não tinham, ficavam tristes, decepcionados, como Ana, que chorava, a ponto de fazer um voto, falou, Deus, o Senhor me dá um filho, eu devolvo para o Senhor, e devolveu mesmo. Percebe? Agora, qual que é o problema? Quando você tira a família como um alicerce de qualquer lugar, tudo mais cai. Aí qual que é o problema? Educação. Se lá atrás o professor era alguém respeitado, hoje ele é alguém descartável. Essa é a melhor palavra. Eu estudei em escola pública. Os professores tinham um compromisso em transformar as nossas vidas. Hoje o discurso da maioria dos professores, se tiver professor aqui quiser conversar ali comigo, eu não vou ficar triste não. Vou assumir o que eu vou falar. A maioria dos professores falam assim, isso aqui, essa cambada aqui, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem nada para fazer por eles. O problema é da sociedade, o problema é disso e daquilo. Fala desse jeito. Eu tinha uma professora, ainda hoje de manhã eu estava falando para a nossa irmã Daniela, que ela, professor de português, fazia com que nós escrevêssemos todo dia uma cópia de qualquer assunto. E no outro dia, quando tinha aula, ela escolhia um dos alunos. Lá atrás eu achava que era um castigo, hoje eu vejo o quanto ela nos ajudou. Na igreja, o pastor falava a mesma coisa. Vocês estão aqui, vocês precisam trabalhar, precisam estudar, precisam se preparar, precisam influenciar. Hoje, a sociedade que nós vivemos quer que nós nos tornemos o menos inteligente possível. E eles estão nadando de braçada nas mídias sociais. E nós estamos bebendo a largos sorvos. Eu nunca vi um crente chegar e falar, pastor, eu estou sendo influenciado pelo fulano de tal. E aí você fala assim, poxa vida, esse cara é bom mesmo. É só bobagem, só besteira. Nós não estamos sabendo dançar conforme a música, meus irmãos. Nós não sabemos dançar conforme a música, nós estamos num tempo de luto. Há um abandono ferrenho das escrituras. Tem igreja que ela tem um culto e ela nem é lida. E quando supostamente é pregado, você começa a ler num versículo bíblico, depois você vai contar piada ou fazer qualquer coisa para tentar entreter o povo. Não existe. Um cristianismo sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Nós, infelizmente, não tomamos mais decisões baseadas na Bíblia. Nós tomamos decisões baseadas no comércio, no mercado, nas estatísticas. Estou falando aqui, ao invés de orarmos para Deus mandar chuva, a gente fica olhando o clima-tempo. Os próximos 15 dias em Bauru, não sei não, hein? Está informando aqui, não vai chover nada. Ei, meu Deus do céu, não cai chuva. Falei aqui ainda no artesanato, quinta-feira, que eu venho fazer devocional. Olha como são as coisas. Deus está nos obrigando a olhar para cima. Vai falar que ninguém aqui, por esses tempos, começou a olhar de novo para o céu para ver se acha uma nuvem. Será que é só eu que estou olhando para o céu procurando nuvem? Duvido. Vocês também devem estar olhando. Coisa que nós não fazíamos, há tempo. Agora, de vez em quando, a gente para e fala, ei, meu Deus do céu, não tem uma nuvem. Compreende como são as coisas, meus irmãos? Às vezes Deus precisa nos lembrar que Ele está aí para que nós, pelo menos nós, como povo de Deus, nos humilhemos e falemos o seguinte, Deus, intervém na nossa história. Nós somos uma geração perdida. Você pode ler qualquer filósofo que fala sobre isso. Há um aspecto aí sim, não do iluminismo, mas do pós-modernismo, que chama desintegrar. Já viu essas imagens que a pessoa está desfigurada, cheia de corte, o que quer que seja? Essa é a premissa do mundo que nós vivemos. Contaminou a arte, contaminou o cinema, contaminou tudo. E até nós estamos achando que a família está desintegrando. Então, assim, se eu tiver um problema com a Rose, eu vou largar dela, porque é muito mais fácil. Não é mais fácil que conversar, tentar resolver? Então eu vou largar.
partir para a próxima. Vai ser até bom, porque aí eu vou experimentar outra mulher, você entendeu? Essa é a premissa do mundo. A figura do pós-modernismo é isso. Você tem que experimentar. Você acha que por quê? Antigamente falava em gays e lésbicas, agora fala num monte de coisa. Se amanhã você chegar à conclusão que dá para fazer, se é que pode chamar de sexo, com um copinho de água, é só acrescentar mais uma letra lá. Essa letra é do quê? É do pessoal que faz sexo com um copinho de água. É ou não é verdade? Você pode se expressar do jeito que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. O amor está aí para ser vivido por quem quiser. Se tem amor, faça. Não tem um versículo na Bíblia falando. Quer ver uma coisa? Se você entrar aqui, até com uma boa intenção, e fazer uma coisa por amor, mas que contraria a palavra de Deus, é pecado. Se você der um golpe em alguém e trazer o dinheiro aqui para dedicar para Deus, você está em pecado. Entendeu? Pastor, mas era o dinheiro para comprar o terreno. Não, pode levar o seu dinheiro. Mas eu estou fazendo com amor. Então, no mundo de hoje, se eu fizer com amor... Por exemplo, tem muitos homens matando as ex-mulheres. Por amor, gente. Ela não quis mais ele. E se você for ver, é tudo homem bom. Não é homem ruim, não é? Mas só para não matar a mãe, um filho não ficar aí, mata o filho junto. Quer maior prova de amor do que essa? Esse é o mundo que nós vivemos. Ouve. Sabe, vocês assistem telejornais? Às vezes você está vendo um telejornal, o ex-marido matou a mulher e o filho, aí em seguida fala, olha, tem aqui um novo shape, a beterraba não sei das quantas, se você tomar você vai emagrecer. Percebe? Relaxa a minha mente, acabou de falar de um assassinato, de repente está falando que eu posso emagrecer tomando a beterraba não sei das quantas. Eu nem tenho tempo de digerir aquela tragédia, de lamentar e falar, meu Deus, intervém na nossa história, muda a nossa sociedade. Eu já vou para a beterraba, e aí como estou gordo mesmo, eu falo, vou comprar essa beterraba, vai que dá certo. E me esqueço do que está acontecendo. Irmãos e irmãs, a terra está contaminada com os homicídios, com os adultérios, com tudo de ruim que está acontecendo, e a igreja precisa abrir o olho, porque nós não podemos ser como meninos que não entendem a música. É isso que Jesus está falando para nós. Nós precisamos aprender a dançar conforme a música, e nós começamos a dançar conforme a música quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Para dizer que pecado é pecado, mentira é mentira, adultério é adultério. Adultério não é caso, não é trisal, não é, relação aberta, relação livre, o que quer que seja. É adultério. Um homem deve ter uma única mulher e uma mulher deve ter um único homem por toda a vida. Só a morte pode separar, nada mais. Filhos precisam obedecer os seus pais. Então é o seguinte, você deu o celular para o seu filho, se você quiser tirar, você tem o poder de tirar. Seu filho tem que te obedecer. Eu lembro várias vezes aos meus filhos que eles são meus filhos e que eles me devem respeito. Aí você vai aí em shopping, em supermercado, você vê as crianças fazendo... Deixa quieto, né? Vamos para o próximo ponto aqui. Deixa quieto. Vocês já viram também. Segundo aspecto desse encontro entre cultura e o evangelho, explosivo, é o mover de Deus. Aí eu tenho que perceber o mover de Deus. Se eu não estou entendendo a geração perdida, eu tenho que me achar através das escrituras. Agora, qual que é o mover de Deus? Olha aí o verso 33 em diante. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então vamos lá. João Batista era um homem que usava uma roupa de couro, com um cinto de couro, num calor de mais de 50 graus e vivia no deserto. O cheiro devia ser insuportável. A menos que o Rexona da época, o Axe, era top, né? A alimentação dele, mel silvestre e gafanhoto. Com a carne cara, gente, tem uns gafanhotos lá verdes lá na sua casa, aproveita. E diz que é uma boa fonte de proteína, hein? Você não está querendo ficar parrudão aí? Faz uma dieta do gafanhoto. Ninguém faz isso, né? Aí, eu estou dando uma ideia para você, faz a dieta do gafanhoto. Ficar fortão, bastante proteína. Mas esse homem, independente se era estranho aos nossos olhos, tinha uma mensagem curta, grossa e direta. É tempo de se arrepender porque o reino de Deus está chegando. Se você tem 2 camisas, dá uma. Se você é soldado, não cobra mais. E se você é um fariseu, um publicano, se você é um fariseu, mude de vida.
Se você é um publicano, se arrependa. É tempo de experimentar do poder de Deus. Aí o pessoal fica falando assim, não, esse homem é meio doido, é estranho. Não, o cara fica no deserto, o cara mora lá. Ó a dieta dele, isso não é dieta, estou fora. Aí veio Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, se assentava na mesa com pecadores, comia e bebia. Ah, mas só uma diferença, tá? Nunca se leu na Bíblia que Jesus saiu carregado, porque tomou demais. Nunca se leu na Bíblia que Jesus tomou demais, começou a tirar a roupa, dançar, falar, isso aqui é... Entendeu? Você entendeu. Tá? Você entendeu? Porque o que tem de festa de crente, regada a bebida alcoólica, que o pessoal está para lá de Bagdá, mas bem para lá, não está escrito. É outra coisa que nós brincamos. Hoje, bebida alcoólica no nosso país é problema de saúde pública. Aí vem a cortina de fumaça, né? Quem mais paga para conseguir 30 segundos de comercial nas grandes emissoras? Você acha que vai falar mesmo de bebida alcoólica? Pode procurar aí em sites mais especializados que hoje há um problema de alcoolismo entre as mulheres a partir dos 16 anos, que é um problema de saúde pública. E o Google nem vai falar que isso é fake news e muito menos que é discurso de ódio, porque ele não tem como falar. Não tem. Vá perto de uma faculdade aí. Senta, eu moro perto de uma, dá uma olhada. Como que se dá as coisas. E eu falei semana passada ainda, tem lá no supermercado a mãozinha lá com 18, você arruma alguém que tem 18 que compra para quem tem menos e distribui. Gente, nós seres humanos sempre temos jeito de burlar qualquer regra e lei. Então não é isso, nós precisamos ensinar, nós precisamos caminhar. Porque aí veio Jesus e aí o que os fariseus falavam? Esse homem é um cachaceiro, comilão. Isso aí é um endemoniado. Agora, os pobres, os miseráveis, os necessitados, os pecadores falavam o seguinte, só pode ser o Filho de Deus porque ele me abriu os olhos. Só pode ser o Filho de Deus porque ele me curou a lepra. Só pode ser o Filho de Deus porque ele me chamou para andar com ele e a minha vida foi transformada. Eu era um miserável pecador, agora eu sou gente. Eu era um cego que ficava sentado à entrada de Jericó. Uma multidão passando, eu gritei por ele, estou falando de Bartimeu. Ele me chamou e a minha vida foi mudada. Nós aqui éramos miseráveis pecadores e Deus mudou a nossa vida. Se eu continuasse e se eu não tivesse experimentado a salvação em Cristo Jesus, lá no meu bairro, em Franca, eu seria um usuário de droga, um cachaceiro e tudo mais que você pensar. E talvez não teria vivido, chegado aos meus 25 anos. E se chegasse aos 25 anos, estaria preso. Por roubo, por tráfico de droga, por violência, qualquer outra coisa. No meu bairro, bater em mulher era esporte. Meu pai nunca levantou, não crente, nunca levantou a mão para uma mulher. Eu já contei o dia que uma irmã minha me bateu, eu fui bater nela, ele falou, o dia que você bater numa mulher, eu quebro suas duas mãos. Entendeu? Você acha que ele fez o quê? Num bairro onde era violência contra a mulher, era a coisa mais tranquila. Você percebeu o que ele falou? O dia que você bater numa mulher, não falou só nas da família. Ele colocou uma cerca em tudo. E eu sou da geração onde nós respeitávamos pai e mãe. Então se o pai falou, se ainda hoje você lembra. Percebe? Lembro como se fosse hoje ele me falando. Então é disso que nós estamos falando, meus irmãos. Deus está movendo as coisas, mas você não está percebendo. Nós continuamos, como diz o apóstolo Paulo, querendo sentir aquela coceirinha no ouvido. Nós queremos um discurso que nos coloque para frente, que nos faça mais rico, mais felizes, mas as Escrituras estão aqui para nos fazer mais ricos de Deus e mais felizes com Deus, e não na perspectiva desse mundo. Eu vou dar um conselho. Abandona um pouco o celular. Nós temos a nossa igreja, homens aqui, presbíteros em disponibilidade com mais de 60 anos. Vai um dia na casa deles, vai conversar sobre a vida. Se você é um menino, uma moça, jovem, se você é uma moça, vai conversar com as mulheres de mais de 60 anos, vai descobrir como é que é a vida. Com as de 80, então, vai ser uma maravilha. Vai entender o que é a vida, os desafios de criar filho. Eu já falei aqui, para mim é uma loucura. Uma mulher de 30, 40 anos seguindo uma moça de 19, 20 que diz que tem o que dizer, não tem o que dizer. A Bíblia fala que só se tem sabedoria com idade, e com idade desde que você ande com Deus. Então você tem que procurar pessoas com 60, 80 anos. Já falei, o dia que eu tiver 60 anos eu vou treinar líderes. Você fala, mas agora não tenho idade, gente, não tenho idade, estou aprendendo.
Vou fazer 48 anos. Ainda sou um menino aqui também, perdendo meu tempo com muitas coisas. Então começa a procurar pessoas mais velhas que possam te ajudar. Que vão te falar que a vida é dura. Houve épocas de ganhar bem e de ganhar mal. Mas Deus sempre sustentou. Criar filho não é fácil. Tem os que permanecem e os que se afastam. Mas que Deus é fiel e sempre cumpre a sua palavra. Eu vou caminhar para a conclusão para dizer o seguinte. O grande conflito, que é evangelho e cultura, sempre vai nos remeter à comunicação do evangelho. Nós vivemos uma geração perdida. Como eu falei semana passada, para os meus meninos não ficar perdidos, eu fico assim no supermercado, na rua, na praia, em qualquer lugar. Igual um boneco de posto. Aí ele está meio desesperado, principalmente o Manuel, que é mais pequeno. Na hora que ele vê eu acenando a mão, ele tem aquele alívio e ele sabe que eu estou ali. A igreja tem que ficar acenando, gente. Nós temos a resposta. Se o presidente da República, se alguém conhecer ele aí e quiser falar, se ele quiser me ouvir sobre o problema de escassez no país, de água, eu tenho o que dizer. Eu não entendo de hídrica, eu não entendo nada disso. Mas eu vou falar para ele, o nosso problema é pecado. O nosso país está caminhando para uma derrocada. Nós estamos afastando cada vez mais de Deus. Nós estamos normalizando coisas erradas e estamos vivendo de qualquer jeito. E isso Deus nunca aceitou e nem vai aceitar. Tá? Então, nós estamos aqui. Como é que nós vamos enfrentar o grande conflito? 3 razões e eu termino. Primeiro, chamado da igreja. Precisamos obedecer ao chamado de Deus para as nossas vidas. Qual que é? Nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória dele. E nós vivemos para o cumprimento da missão. Por que eu não sou levado para o céu quando eu creio em Cristo? Porque Deus quer me usar para proclamar o evangelho a outras pessoas. Então faça isso em casa, no trabalho, na escola, lá na sua empresa, onde Deus te colocar. Segundo, o ministério da igreja. De acordo com os dons que cada um de nós, como membros, temos, nós precisamos causar um impacto transformador no mundo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alguém aqui foi chamado para outras coisas. Nós chamamos sacerdócio universal dos crentes. Nós não fomos chamados só para pregar, lecionar, cantar. Nós precisamos apoiar a igreja. Outra coisa, alguns de nós aqui vão ser chamados para o ministério civil. Nós continuamos sendo ingênuos. E não preparamos as nossas crianças para que um deles seja o presidente do país, para que seja governador do estado, para que seja secretário da cultura, ministro e tal. Aí a gente só fica aqui criticando. Entendeu? Nós não preparamos. E se uma criança chegar para nós e falar, pastor, eu quero ser o presidente do país, você vai falar, deixa de ser besta, menina. Você tem que falar, é isso mesmo. Está aqui, ó. Primeiro livro que você vai ler, a Bíblia. ênfase, José e Daniel. Depois eu vou te dar uns livros de homens crentes que foram, como Abraham Kuyper e tantos outros que foram estadistas, para que você leia e veja como eles procederam diante de um mundo corrompido. Agora, irmãos, a gente só fica aqui, a política está contaminada, o povo da direita, o povo da esquerda, o povo do centro. Cadê os crentes se levantando como homens e mulheres sérios e falando assim, Deus, eu me disponho a ser usado pelo Senhor? Aí não tem. Nós temos um congresso, meus irmãos, que paga, enquanto diz que o país está em crise, bilhões, para fazer essas propagandas políticas aí, chama fundo partidário. Isso ninguém corta. Para isso nunca tem crise. Para eles ficarem enganando a gente no programa político. Eu não sei como é que eles descobrem meu e-mail, mas eu sei. Não é? Não descobre o seu também? Gente, o que eu estou recebendo de mensagem política, eu estou me sentindo até importante. Mas deixa para lá. Mas o nosso papel é causar uma transformação nesse mundo. E nós começamos pela cidade de Bauru. Vai ser secretário da educação, vai formar, faz um mestrado, faz um doutorado. Não para de estudar não, meu irmão. Não para de estudar não, minha irmã. Se ofereça para ser secretário de saúde. Vai ser uma bucha, claro que é. Fácil vai ser no céu, gente. Aqui não tem nada fácil, mas no céu, vou te garantir, vai ser tranquilo para nós. Mas nesse mundo, não é. Terceiro e último, o desafio da igreja. Ser sal e luz no mundo, em confusão e num processo acelerado de putrefação, que significa apodrecimento. Meu maior conselho aqui nessa noite é, irmãos e irmãs, cada um de nós, se fizermos isso, já causaremos um impacto transformador. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua família.
que você, sua família, seus filhos, filhas estão ouvindo, vendo. A influência do mundo é uma enxurrada de coisa ruim. Cuide, oriente. Filhos e filhas começaram a namorar, acelera o casamento. Ah, pastor, eles não têm dinheiro. Ajuda, você tem. Ajuda. Ajude-os, oriente-os. Informe para eles o que é bom e o que é ruim. Não deixe eles ficar na dúvida. Sabe, pergunta, pai, mãe, isso é assim? Ah, não sei, não. Fale a verdade. Segundo a Bíblia, isso é errado. Nós vivemos num mundo de meias verdades, onde a única verdade que sobrou é a palavra de Deus. Então, o que Deus diz é a verdade e nós vamos cumprir. Fiquemos em pé, nós vamos orar e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Visita-nos com o teu poder. Transforma os nossos corações e a nossa alma. E ajuda-nos a lidar com esse grande conflito que nós vivemos. Nós somos filhos e filhas do Senhor num mundo perdido. Mas o Senhor, na pessoa do teu Filho, orou por nós. E o Senhor Jesus falou que pedia por nós para que o Senhor não nos tirasse do mundo, mas para que o Senhor nos guardasse do mal. Que a tua palavra, então, seja o norte, a direção para cada um de nós. Que os nossos irmãos e irmãs mais experientes se apresentem como nossos influencers, como nossos conselheiros, para nos orientar e nos ajudar nesse mundo que não tem sido fácil. Que nós nos lembremos que o Senhor nunca abandonou a sua igreja, mas que o Senhor não se junta com coisas pecaminosas. Por isso nos ajude a abandonar e viver uma vida santa de conformidade com o teu querer, lutando diariamente contra o pecado. Se cairmos, que nos arrependamos e nos voltemos para o Senhor. Ajuda-nos a viver nesse mundo. Abençoa o nosso país. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.